As pessoas têm uma grande questão na cabeça delas que impede de tomar essa decisão, que é o seguinte: elas pensam que quando elas se aproximarem de Jesus, a sujeira dela vai sujar Jesus. E isso não vai acontecer, cara. É o contrário. Quando você se aproxima de Jesus, você é limpo. Não espere um momento perfeito, entre parênteses, que tem na sua cabeça, que é a sua alma tentando fugir daquilo que Deus tem para você e para a sua família. Deus, ele quer restaurar o seu lar, quer devolver todas as promessas que ele já prometeu. Tá na Bíblia, tá na palavra de Deus. Graça e paz, meus queridos, estamos começando mais um Ser Filho Cast. Eu sou o pastor Rodrigo e estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus, aprender um pouco mais a respeito de ser filho. Estamos iniciando mais uma maratona de encontro de volta ao jardim que o nosso ministério faz, levando a salvação para as pessoas, e hoje estamos aqui com um grande líder, um grande discípulo do nosso ministério, Aldus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Privilégio de estar aqui, estou muito feliz de fazer parte, desse podcast, falar um pouco aí do que Deus tem ministrado nas nossas vidas, nessa caminhada de ministério, e vai ser um podcast ministrante, vai ser edificante. Glória a Deus. Então, para você que já está chegando, você que acompanha e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe, que toda semana estamos postando com algum homem de Deus aqui, com pastor, com líder, com pessoas que têm vivido de fato o evangelho na prática. E o Aldo, para quem não conhece, está com a gente já faz quanto tempo? 7 anos, foi 7 anos. 7 anos. Conta mais pra gente, pro pessoal de casa que não te conhece talvez, como foi o seu início da caminhada com Jesus? Cara, foi bem interessante, né? Deus, ele de fato me trouxe e implantou nesse ministério, porque, como o senhor sabe, né, e algumas pessoas também sabem, né, então eu sou lá de Pernambuco, de uma cidade bem pequenininha lá de Pernambuco, chamada Itapsuma, nome de índio. Itapsuma. Então eu vim para cá pela uma empresa e conheci o ministério, né? Foi bem engraçado também o conhecimento do ministério. Eu morava ao lado, né? Eu acho que foi da segunda igreja, eu acho, né? O segundo local ali que a gente tinha, né? Foi. Que era lá na Joaquim Silva Frade, perto do Roldão. Isso, né? Então eu cheguei para pedir o horário do culto e o pastor me passou tudo. Número dele, queria pegar meu nome, então para mim foi bem estranho, assim, né? Por conta que bem rústico lá de Pernambuco, então, bem estranho. E foi bem da hora, assim, os primeiros contatos com a igreja. Já tinha escutado alguns louvores que eu escutava no antigo ministério que eu participava lá em Pernambuco, né? Mas, mesmo assim, ainda com um pé atrás. Era algo muito novo. Lá você nunca teve contato em Pernambuco? Com o evangelho? Com o evangelho, sim, um pouco, mas não tanto como aqui, né? Eu costumo dizer às pessoas que eu virei realmente evangélico e aceitei a Jesus Cristo depois que eu fui para o encontro com Deus, né? Até ali eu somente ouvia falar de Jesus. E aí depois que eu fui realmente para o encontro, já não somente ouvia falar, mas tinha experiência, sabia quem Jesus era de fato, pelos ensinamentos também, no encontro com Deus e pós o encontro com Deus até hoje, né? Pra falar a verdade. Então foi bem engraçado. Passei o número errado pro pastor. De propósito? De propósito, cara. De propósito. Mas quase ninguém sabe essa história, né? Então ele sabe, vai assistir, ele sabe. Então eu passei o número errado para ele de propósito, né? E aí eu falando bem empolgado pra menina, né? Uma amiga minha lá do trabalho. Cara, passei o número errado pro pastor. E eu não tinha esse temor, né? E aí ela já tinha um pouco de temor. Ela, cara, você passou o número errado pro pastor? Não, você vai lá agora passar o número certo. E aí eu fui, né, mesmo, eu acho que foi um dia depois, se não me engano. Fui lá, passei o número certo pra ele. E aí ele, cara, te mandei mensagem, mano, não chega, tal. E aí eu ainda fui cínico ainda. Acho que eu passei o número errado. E realmente tinha passado de propósito, né? Porque era muito estranho.
né, para Que mim. foi uma abordagem, tipo... Então, tipo, oi, tudo bem? Meu nome é Pastor Rafael, cara, tem um culto da manhã, não sei o quê, tem um culto da noite, vem aí, me passa teu número, eu falei, tá, pega. Né, então, e foi extraordinário, né? Eu ter conhecido a Cristo. No dia que eu conheci a igreja, eu estava determinado a ir para o trabalho e pedir demissão para poder ir embora, porque eu já não aguentava mais. Sozinho aqui, sem família nenhuma, né? De sangue, no caso. Então, tinha uma família que Deus já tinha preparado, só que ainda não sabia, né? E realmente eu levo muito a sério a respeito disso, de ser família, né? De ser realmente um filho de Deus e levar a igreja, o corpo de Cristo, a sério como uma família. Não só por um status. É tão tal que quando as pessoas perguntavam para mim se eu tinha família aqui, eu falei, cara, tem que ir de domingo comigo, pra você conhecer minha família, é grande. Né? Então, eu levo muito a sério isso e foi maravilhoso, foi extraordinário. E você fugiu muito do convite do encontro? Teve já logo Cara, em algumas seguida o vezes. convite do Algumas encontro? vezes Você foi primeiro no culto? Como que foi? foi. Eu comecei indo no culto da manhã, porque de domingo eu trabalhava, né, a parte da tarde, então eu ia de manhã. E o pastor Marcelo, né, como o neto dele fala, o diaconato rei, né, ele ficava lá na porta, então chegando ali já perto do finalzinho do culto, eu já tinha que ir embora. E aí ele orava por mim, pegava na minha mão, orava pela minha oferta, tal, abençoava, eu colocava minha oferta lá correndo e ia embora. Então, eu só meio cultuava, né? Não queria algo a mais ali. E aí, depois eu comecei a ter contato com os pastores, comecei a fazer a parte de célula, né? Comecei a acompanhar o pastor Rafael junto na célula que ele tinha também. E mas mesmo assim ainda com o pé atrás, né? Eu não sabia o que realmente era o encontro com Deus, né? Mas Deus Só ia pro culto ali, as e uma células. célula ou outra, né? Aham. Na minha E aí folga. chegou a passar algum encontro e você não foi? Passou o encontro de 2019. Né? Então, eu cheguei em 2019 na igreja, em fevereiro, praticamente, ali de 2019. E aí, eu acho que eu perdi uns 2 encontros, cara. Depois, né, que eu cheguei. Só falando para ele, ô, dessa vez não vai dar, dessa vez não vai dar. E aí, em 2020, né, Deus usou a vida dele e falou, cara, porque onde eu trabalhava era de domingo a domingo. Nem meu chefe folgava de sábado, imagina eu, cara. Né? Então, uma fé pequena, né, tinha ali ainda. E aí ele falou assim, ó, você acredita que eu sou homem de Deus ou não? Na época, né? Eu falei, cara, eu acredito sim, pô, que você é homem de Deus. Falava, então você vai falar com o seu chefe e ele vai te liberar, cara. Eu falei, mano, eu vou falar só Tipo, porque você já sei a falou, né? Mas eu resposta, já né? sei qual é a resposta já. E aí eu cheguei pro meu chefe, né? Falei, já falando assim, ó, tem um evento aí, cara, que o pastor me convidou, eu acho que vai ser muito importante para mim. Mas se o senhor não quiser deixar, também não tem problema. Eu mesmo já comecei a colocar um obstáculo. Por quê? Eu já esperava essa resposta, né? Então, eu não queria criar, assim, uma expectativa e me decepcionar, né, no trabalho. E aí, realmente, Deus moveu o coração do homem, né? Lá. Eu fui o primeiro, cara, a folgar de sábado lá nesse emprego. Né? Então, porque realmente foi o Senhor, né? E aí ele falou, não pode, pô. E aí eu, não, mas não tem problema, se quiser deixar também, não tem problema não, eu vou continuar trabalhando do mesmo jeito. E ele, não, mas pode ir. Eu falei, não, mas não tem problema, se não quiser deixar. Aí ele falou, pode, pô. Aí eu falei, ah, Você não tava pode? acreditando, Então eu né? não tava acreditando, porque ele era bem brincalhão também, né, esse chefe. Então eu não tava acreditando. Mas foi extraordinário, né? E aí você tomou a decisão, né? E aí as coisas, né, como você está relatando, aconteceram, né? A decisão às vezes gera o recurso. Você toma a decisão e as coisas começam, aparece o dinheiro do não Isso. sei da onde, a condição, as formas. E só depois do encontro que você realmente começou ali a sua caminhada com Jesus. Isso mesmo. Depois do encontro com Deus, como eu falei no começo, né, eu comecei a de fato saber mesmo quem Jesus era, né? Tipo, ter relacionamento com ele através da palavra de Deus, né? Então, e desde do início ali, né, desde o convite do pastor, realmente foi tomando decisões e o Senhor mostrando realmente que ele
estava ali, né, para quebrar toda a barreira que pudesse se levantar, que era justamente o trabalho, né? Trabalhava de domingo a domingo, cara. Era uma coisa impossível, como a gente vê hoje em dia. Muitas pessoas falam, cara, eu trabalho de domingo a domingo, impossível conseguir, mano. Não tem como. E aí eu só Você já replico, conta o seu testemunho, né? né? Fala, Então, oxe, tipo, eu claro. falo, cara, ó, não é uma pessoa que ouviu alguém falar ou que viu acontecer, é uma pessoa que viveu isso, né? Então, só crer. E acontece, eu vejo muitas pessoas aí que trabalhavam em pizzaria, restaurante, enfim, ir para o encontro com Deus. E como foi o encontro para Cara, você? meu encontro foi extraordinário, né? No domingo de manhã, que foi o que ficou mais marcado assim na minha vida, foi a Bispa Edi que pregou, cara, foi extraordinário, né? Então foi maravilhoso, foi bem impactante de início ali, né? Foi aquele tipo, mano, o que tá acontecendo? Né? Então era tudo muito novo para mim, tanto a forma de evangelizar, a forma de tratar, de tipo aquele, sabe, aquele abraço, realmente olhar e ver que a igreja está lutando para viver aquilo que Cristo deixou na palavra de Deus, né? Então, eu não via isso lá em Pernambuco, né? Não ali onde eu participava, né? Onde eu ia, as igrejas que eu visitava, eu não via muito isso, né? Tem hoje em dias lá em Pernambuco, conheço algumas igrejas, mas foi um diferencial isso, né? De tipo, caramba, eu olhei assim, meu, o pessoal aqui luta realmente para ser família. Intenso, né? A intensidade Isso, ali de né? viver. Isso mesmo. E a gente não costuma dizer os detalhes do encontro, né? Também, mesmo que você relate, descreva, né? Para quem nunca foi, é pessoal, É né? pessoal, A pessoa tem que ir e experimentar, não né? tem o que fazer, não tem o que fazer, tem que Mesmo ir, que cara. você seja o maior detalhista, escreva um livro, minha experiência no encontro, começa a detalhar, eu cheguei, tal, tal, tal. A pessoa vai ler, né? Vai acreditar, só que A experiência dela vai ela ser precisa totalmente viver. diferente, né? Então, porque pessoas vivem realidades diferentes, situações diferentes, costumes de familiares diferentes, né? Uma situação específica, alguém sempre é impactado por Deus por alguma situação na vida dela que está pegando ela, não importa qual seja, né? E tipo assim, de 100% eu acredito eu que uns 90 é a respeito de paternidade, né? Então, tipo, a pessoa vai nessa área aí. Ou uma cura, uma libertação que a pessoa, tipo, tanto anseia, né? E, meu, não tem o que fazer. O encontro com Deus é um ambiente preparado justamente para isso. Para a gente ter, já está dizendo tudo, né? Um encontro com Deus de fato. Né? Então, o segredo é, como o senhor falou, né? Decidir, tomar a decisão. Né? Então, E aquelas pessoas que estão esperando o momento certo, quando Deus falar, quando tal idade, quando não sei o quê, as pessoas que colocam um prazo ali para um anjo descer e falar para mim, né? o dia O perfeito dia pro encontro, perfeito, né? vai Dentro dela, né? tudo ali andando em câmera lenta, as folhas, e aí vai acontecer. Infelizmente, não vai acontecer esse dia, por quê? Esse dia é hoje, é agora, exatamente agora, nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Esse dia é hoje. Eu sempre costumo dizer que não importa qual seja o dia que você vai tomar a decisão, o nosso encontro ele vai acontecer daqui a 2 semanas. Isso. Mas somente de você tomar a decisão hoje de ir para o encontro com Deus, o curso da sua vida muda totalmente. Né? Porque Deus ele tem essa autoridade, esse poder para fazer isso. Então, é agora, é esse momento. Né? Que Então, essa questão de as pessoas colocarem, né, de falar uma assim, data, às vezes é uma fuga, né, uma fuga. da pessoa ali tentando. Isso Tem uns mesmo. caras que faz isso, passa número errado, Ah, tentando fugir, né? os caras Pra zoados. fugir, né? Tipo, cara, não, eu não tô pronto. Aham. Não, vamos esperar. Calma, como assim o cara me aborda, né? E aí, tal, Deus, não, Era de vamos com manhã, não tinha nem calma, acordado né? direito. E aí eles, né, tipo, não, amanhã eu faço. A pessoa acaba procrastinando de Aham. fato ali. Só que a gente tá falando sobre eternidade, sobre mudança de vida, sobre algo que vai interferir em toda a vida da Toda a pessoa. vida. Então não dá pra, não, ano que vem, só esperar arrumar essa coisa É da minha isso. vida que depois eu vou. Não tem como, né? Não tem como. É Então, agora. as pessoas às vezes falam, quando Deus falar comigo, eu vou.
Cara, tem essa galera que ouve Deus direto, né? Não sei como, cara. Eu não... Tem que fazer os cursos com esses caras aqui, não é possível, cara. Rapaz, tem uma galera... Não, Deus falou. Rapaz, eu tô 200 anos e Deus não fala assim. Você falando justamente a respeito disso, é muito importante, e o Espírito Santo de Deus mesmo aqui, né? Se usufruindo nessa conversa. Porque, cara, não é preciso Deus ele descer do céu mais. Ele já falou, já. O maior sinal já a foi cruz, feito. É isso. né? Então, não tem que Deus ele fazer. Esperar um sinal, já aconteceu. O sinal já rapaz. aconteceu, é a cruz, cara. Jesus já se entregou. Ele não vai descer para se entregar de novo, já aconteceu, né? Então, É isso. é apenas crer, né? Eu fiz um devocional esses dias aí e eu falei assim, coloquei lá, né, uma frase. Não é sentir para crer, mas é crer e aí então você sente. É isso. Né? Então, é você tomar a decisão, cara. A gente, né, falando justamente com você aí que está nesse momento, que ainda não tomou a decisão de ir para o encontro com Deus. Você não tem nada a perder, meu. Só tem a ganhar. Você vai ter contato com o seu Criador. Tudo aquilo que você almeja em conquistar, não financeiramente, né? Isso aí é uma consequência de quem tem uma vida com Deus, de quem cumpre princípios. Mas o que eu estou falando de viver uma plenitude em Deus, literalmente. Né? Então, de não, sei lá, precisar tomar um copo de uísque para se sentir alegre. Mas está passando por uma dificuldade e tendo a felicidade de Deus, a alegria do Senhor. Né? Então, viver de fato a plenitude, meu. Né? Então, independente do que esteja acontecendo, Senhor vai saciar, não importa qual seja a sua sede. Né? Sua mente tem que tomar a decisão, assim como eu fiz. E o interessante, pastor, o senhor falou e eu acabei pulando, né, a respeito de como foi ali um pouco do meu encontro com Deus. O meu encontro começou no ônibus, cara. No ônibus, né? Então, quando a gente entrou numa estrada de terra, que tem lá que você vai saber quando você for, né? Então, o Senhor me pegou, cara. Eu nunca tinha tido experiência nenhuma, zero, nada de experiência com Deus. Né? Então, minha família era evangélica e tal, mas eu não gostava, né, muito, por conta das situações que acontecia na época, né? Então, e aí o Senhor me pegou no ônibus, cara, do nada, assim. Eu tava olhando assim para o céu, e aí o Senhor falou comigo. Hoje é a data que eu vou remover tudo aquilo que fere você, tudo aquilo que afastou você um dia de mim, cara, meu Deus do céu. Eu chorava igual Antes de chegar. Antes de chegar, cara. Foi extraordinário. Foi, tipo, muito marcante para mim, porque foi a minha primeira experiência, né, com o Senhor. Né? Então, cara, foi embaçado demais. Chorei muito. O pastor tava do meu lado assim, não sabia o que fazer, né? Por que ele tá chorando agora, né? Então, tipo, não sabia o que fazer. E foi extraordinário, meu. Foi extraordinário, marcante mesmo para mim. Tenho certeza que vai ser para você também, para você que tá assistindo, né, esse podcast, sem sombra de dúvidas. Eu já desde 2021, eu acho, basicamente, eu acho que foi, não, 2021 não, 2022 foi o meu primeiro encontro trabalhando, né? Então, desde lá, Foi 2000, o seu primeiro foi 2020? Isso, aí entrou a pandemia. Ah, sim. Aí verdade. só... É tão tal que no meu segundo encontro, eu estava tão envolvido na igreja que a pastora Renata, ela estava na mesa de encontrista lá na frente. Ela falou, não, ó, do mesa de trabalhador é lá dentro. Aí eu falei, pastora, mas eu nem fui ainda no segundo encontro. Ela, oxe, como assim você não foi no segundo encontro ainda? Eu falei, pandemia e tal. Né? Então, e desde lá, meu, eu já vi N situações. A situação que você está vivendo aí agora, eu já vi entrar naquele encontro com Deus. Pessoas decididas a se separar. Meu, tô indo pro encontro, mas já tô decidido. Eu só vou por ir mesmo. Eu vou me separar. E no domingo, a pessoa, minha família é maravilhosa. As pessoas, às vezes, esperam, né, o momento certo, mas, assim, não ter problema, né? Não, quando eu resolver essa questão, eu vou, né? Parar de fumar, quando eu parar de beber... Não, rapaz, do jeito que você tá aí mesmo, vó. meu. Então, as pessoas têm uma grande questão na cabeça delas que impede de tomar essa decisão, que é o seguinte: elas pensam que quando elas se aproximarem de Jesus,
a sujeira dela vai sujar Jesus. E isso não vai acontecer, cara. É o contrário. Quando você se aproxima de Jesus, você é limpo por ele. É isso. Né? Então, não espere o momento perfeito, entre parênteses, que tem na sua cabeça, que é a sua alma tentando fugir daquilo que Deus tem para você e para a sua família, se você é um pai, né? Se você é uma mãe. Né? Então, Deus ele quer restaurar o seu lar. Né? Então, quer devolver todas as promessas que ele já prometeu, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Né? Então, é somente isso, cara. Tomar a decisão, olhar de frente, olhar para dentro de si e ser sincero com Deus. Deus ele não quer que a gente seja perfeito quando a gente for falar com ele, né? Às vezes as pessoas querem chegar, né, até Deus para orar e falar uma oração perfeita, bem eloquente ali. É. E Deus ele não quer isso, né? Ele quer que você seja sincero. Cara, Deus, meu, bebo muito, sou isso, sou aquilo, falo palavrão, eu fumo, mas eu quero mudar, né? Minha família está dessa forma, Senhor, por minha causa. Eu sei que eu fiz isso, eu sei que eu fiz aquilo, mas eu quero mudar. É isso que o Senhor quer ver. É a intenção do nosso coração. Né? E, Aldo, e para as pessoas que tá com a vida ali boa, tipo, boa, né? Ah, não fuma, não bebe, não tem problema. Essas pessoas precisam do encontro? Claro, claro que precisa, cara. Né? Então, é essencial. A palavra de Deus fala que não são os bons somente que vai herdar o reino dos céus, né? Somente pessoas boas, mas aqueles que vivem de acordo com o que Jesus estabeleceu, né? Então, o que Jesus estabeleceu lá nos evangelhos, o que ele deixou escrito ali, né, para a gente viver, ter uma base para a gente viver o encontro com Deus na vida de todas as pessoas. Tem alguma coisa que o Senhor precisa tratar. Que às vezes a pessoa, não tô bem, tô tranquilo. Minha vida Tô, financeira tá cara, não uso boa, droga, não bebo, minha família é tal, top. ajudo as pessoas, né? Eu não tô precisando agora, né? Você que pensa, cara. Tem alguma coisa que, né, Satanás, ele, cara, ele é muito astuto, né? Então, ele não perde tempo, ele não tira folga, assim como a gente às vezes faz, né? Vai curtir ele. Satanás, ele não faz isso. Para, né? Não Ele para. continua ainda A todo momento, esperando. Satanás está implantando. E às vezes pode ser que seja oculto e você não está enxergando. Né? Então, lá no encontro com Deus, você vai ter esse entendimento. E falando a respeito disso, né, pastor, se eu falando de pessoas boas. E eu, querendo ou não, entre parênteses ali, na época eu me encaixava. Exatamente. Por quê? Tem umas pessoas que aprontam um pouco, né? Então, por quê? Tipo assim, quando eu era menor, minha família toda é evangélica tal. Só que, meu, ia de domingo tal para a igreja e eu ficava em casa, não ia, né? E existia um motivo porque eu não ia, por conta do mau testemunho, né? Então, quando chegava da igreja, né? Então, tipo, meu, você viu a saia que a pessoa usou? Você viu a roupa que não sei o quê? Você Eu ficava vendo. julgando. Não, eu vendo Tá. o pessoal da minha família que ia pra igreja. Então, tipo, eu ficava, mano. Sua família fazendo. Então eu ficava assim, mano, eu não sou crente. Eu não entendia na época, né? Eu não tinha profundidade no reino de Deus ali no evangelho, no que realmente Jesus estava querendo passar como filho primogênito. E aí eu ficava, mano, não falo mal da minha avó, não falo mal de ninguém. Oxe, eu vou pra igreja fazer o que lá, cara? Né? Então, e como o senhor falou a respeito de pessoas boas, vai fazer um tempo já que o Senhor me ministra muito a respeito disso, né? Que eu fico perdido às vezes, e ficava, né, no caso. Para evangelizar uma pessoa assim. Como é que evangeliza uma pessoa? Mano, é muito difícil, cara. Né? E o Espírito Santo começa a se usufruir ali de você. E aí o Espírito Santo falou, meu, é justamente de pessoas assim que o Senhor quer, meu. Se você é uma pessoa boa, possa ser que realmente, né, aconteça. A pessoa é uma pessoa boa. Mano, trata bem os pais, trata bem todo mundo, os filhos, a mulher, tal, enfim. Então, é justamente de você que o Senhor precisa. Você precisa ir para o encontro com Deus para ser esperança para as pessoas que desacreditaram do Evangelho por certas situações. Né? Então, Deus, ele precisa de você. Precisa da sua família, da forma que você vive. Né? Então, para que você mostre também a palavra de Deus através das suas ações. Não somente ser bom, mas ser Exato, filho. porque o jovem rico, ele era uma pessoa, né?
top. Topzera, né? 99,9%. E aí teve a oportunidade, né? Recebeu um convite, bora pro encontro. Ah, não, tô... Então, um encontro, mano. Tenho muita empresa, muita correria. Tem muita Eu empresa. vou esperar passar a correria e perder a oportunidade, né? E às vezes ser bom é relativo, né? Isso. É bom pra pessoa. O Isso que é mesmo. bom pra Deus? O que é ser bom pra Deus? Isso Então, mesmo. todos pecaram e foram retirados da presença de Deus. Então, eu acho que o evangelho é maravilhoso isso, né? Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você reconhece a sua insignificância, a sua dependência a Ele, Isso mais você mesmo. vai, cara, eu preciso de Deus, mas você já está buscando há 20 anos, cara. Quanto mais você se aproxima, mais você reconhece que você precisa dele, né? O homem não consegue salvar a si mesmo. Isso Ele mesmo. precisa de um Salvador, que aí entra Jesus. O Senhor Entra o Jesus. encontro. E isso mesmo, isso que o senhor falou é extraordinário, né? De o que é ser bom para você. Exato, porque Que o jovem rico, ele já era bom, né? já era, falou, não precisa mais nada não. Deus Aí já então Deus falou, então vamos ver realmente se você é bom, entrega tudo que você tem. Poderia ser que ele ia entregar e Jesus ele ia fazer verdade. igual Deus fez com Abraão Não, quando foi entregar já Isaac. vi, já. Não, eu já entendi a intenção do seu coração. Você realmente é bom, né? Então você realmente vai entrar para o evangelho, para essa história, para essa revolução, né? Exato. Mas a intenção do coração dele não era, né? Não, tipo, ele não era perfeito realmente aos olhos de Jesus, né? Então, e o que o senhor falou é extraordinário de o que é bom para Deus, o que é ser bom para Deus. E eu acredito que é viver como filho. Jesus, Exato. ele é o modelo correto. É isso aí. Ele é onde a gente tem que olhar sempre, não importa o que aconteça, né, no corpo de Cristo. Então, tem membros como um corpo normal que às vezes está um pouco debilitado, né, cara? Então, se você for olhar, se todos os membros for tipo, mano, o dedo zoou, inflamou, vamos todo mundo se inflamar, já era então o corpo, né? E não é isso, meu, né? Então, um membro saudável ajuda o outro membro a se curar daquilo, né? Então, isso que você falou justamente é E Aldo, extraordinário. como que é pra você, assim, uma pessoa que você sempre tem, né, na nossa caminhada, aquelas pessoas que, cara, não vão e você insiste, ou vai, e aí escorrega e a caminhada, e aí, como que é essa questão de acreditar e ir até o fim, né? Até quantas vezes eu preciso chamar essa pessoa, a acreditar? Tem um limite ali de falar, não, também não... Ou você vai até o fim, como Deus fez com a gente. Né? Então, isso que o senhor falou também me fez lembrar agora de uma frase que eu joguei no grupo, né, no meu grupo de 12, que, é uma frase assim que eu ouvi de um grande homem de Deus e eu carrego muito no meu ministério, na minha liderança, que é o seguinte: só exerce misericórdia quem um dia já precisou desfrutar dela. Às vezes a gente é muito impaciente com as pessoas. Então, o Senhor já entendeu um pouco mais rápido do que outra pessoa. Então, às vezes, na minha cabeça é o seguinte, mano, todas as pessoas têm que entender como o pastor Digo entendeu, que foi agora, eu acabei de falar com ele já entendeu. E não é assim, né? Então, as pessoas têm um tempo devido. E aí, o que acontece? A nossa mente, a nossa alma fica auto ali sabotando a gente. Você tá perdendo tempo com essa pessoa, cara. Então, claro que existe uma certa tolerância. A tolerância que eu falo não de desistir, tá? Mas de você depositar energia total, né? Então, assim, você viu que realmente, tem pessoas que realmente falam, cara, eu já te falei que eu não quero, mano. Que aconteceu isso com Jesus, cara, tem as pessoas que exige um esforço de Deus, né? Tipo, eu tenho que vir atrás de mim, tem que... E, cara, a oportunidade está aí. Como se Deus eu vou ficar aqui, vou esperar a pessoa vir me carregar e levar. Rapaz... Como se Deus estivesse carente, né? Ele já fez o que a gente não conseguia, ele fez. Ele já colocou, já resolveu a conta que a gente não conseguia pagar, agora tá aí. E ainda a gente tem ferramentas, tem pessoas que vai atrás, a gente tem oportunidade. E eu acredito que com tudo que nós temos, cara, eu acho que
no último dia, né? Aquelas pessoas, elas vão ser indesculpáveis, né? De dizer, ai, não, é que, rapaz, Não tem como, é impossível. Cara, olha a oportunidade, olha a nuvem de salvação, olha a mobilização, as pessoas indo até o fim para te levar, vendendo coisa para pagar o encontro. Sendo caluniados muitas das vezes, né? Então, sendo acusados de coisas que realmente não era e, a pessoa aguentou a barra ali e você, cara, uma decisão, é somente tomar uma decisão, dar um baixa nisso, né? Começar a tomar o controle literalmente da sua vida, né? Então, para essas pessoas, né, a gente, tem que orar, orar, jejuar, se possível, pela pessoa, colocar a pessoa num propósito, não desistir, porque Jesus, todos os dias, ele sabe que a gente Se vai ele pecar amanhã. desistisse da gente, Já era, Então, verdade. Falou, ixi, eu não vou nem... O Aldo vai ficar por um ano e meio, mas depois vai desviar. Não vou nem amanhã, perder tempo. amanhã o que esse, filha da mãe vai fazer, cara? Então, eu acho que melhor não. Então, O Jesus... maior exemplo é o próprio Cristo. Isso, sempre. E aí a gente replica, né, aquilo, né? Nós amamos porque primeiro ele nos amou. Isso. Não é pelo que as pessoas vão nos entregar, ou não vai ser o que é o reflexo do nosso trabalho, né? Ah, não, eu vou fazer porque lá na frente essa pessoa vai dar um retorno. Não, não é sobre isso. 50 e 10 anos, não existe, não tem isso, cara. É sobre, cara, a gente ama porque nós fomos amados por ele. Isso mesmo. Você precisa dessa vida, cara. A Terra tá acabando, já tá acabando 2026, Isso começou mesmo. agora e já tá acabando, tá passando muito rápido. Você vai deixar a oportunidade, a vida passar. A palavra de Deus se cumprindo, né? A palavra de Deus fala que nos últimos dias, os dias se encurtarão. Então, cara, antes o ano demorava quase 5 anos Você para vai terminar falar, você vai fazer um projeto de 2, 3 anos, é rápido. Já era, passou muito rápido mesmo, né? Então, Faculdade, eu vou fazer uma faculdade. Até hoje a gente estava no encontro de maio, já vai de setembro já, né? Então, e às vezes muitas pessoas ficam pensando, né? E eu já falei essa frase, né? Quando uma pessoa foi me evangelizar, e a pessoa falou assim, ó, volta para Jesus, volta não, aceita Jesus, que ele está voltando. E aí eu falei o quê? Uma famosa frase que alguns debochados falam, né? Bem usados. Faz tempo que Jesus está voltando e até agora ele não chegou. Né? Então, eu já fiz isso já, né? E eu sofri na pele, cara. O Senhor me fez realmente passar por isso, né? Para mim sentir, né, aquilo que aquela pessoa sentiu que é embaçado, né? Então, e a pessoa falou isso para mim, né? Então, assim, já vai fazer muito tempo já que fala que Jesus vai voltar e não voltou ainda. Então, quando eu estiver bem pertinho de morrer, faltando um segundo, eu aceito a Jesus, né? Então, não tem isso. E Aldo, o encontro, ele é para a pessoa ficar rica, ser próspera, como que é a gente convida o encontro, vem, porque você vai ter tal coisa. A única prosperidade que você vai ter é espiritual, cara. Então, graças a Deus, a gente nunca vendeu. Nunca vendeu. Glória a Deus. Com a perspectiva da terrena, Não. que seria muito pobre, né? Tipo, qualquer outra religião aí entrega talvez coisas para essa terra. Né? Essa é a diferença de Jesus. A proposta é a eternidade, é salvação. Isso mesmo. Você precisa ter um encontro com Deus, precisa ser salvo, precisa ter uma vida, precisa ser filho. E as outras coisas da terra, cara, é tudo ilusão, é tudo uma mentira passageiro. E se for acontecer, vai ser uma consequência, né, daquilo que você planta, né? O reino de Deus não tem isso. O Senhor não tem favoritismo, né? Então, a palavra também fala, né, a respeito disso. Então, cara, não tem esse negócio. Se você plantar, se você viver os princípios de Deus, você vai viver. É simples. Mas o centro mesmo, para quem agora, para você, é focar na sua vida espiritual, que é o que você vai levar eternamente, que é a sua alma, né? Então, é correr contra o tempo para alcançar as pessoas que você fala que você ama, né? Então, o maior ato de amor é você se entregar, para as pessoas, né? Então, minha mulher não entendeu ainda, mas ela vai entender. Você vai ir para o encontro com Deus, né? Então, é maravilhoso quando vai os dois, né? Casal. Mas, se não acontecer, vá você, cara. Né? Que o Espírito Santo de Deus incomodou no seu coração exatamente agora, né? Então, vá você, tome o passo,
né, seja a pessoa que vai levar a restauração e a transformação para sua família. Às vezes as pessoas elas receberam a apresentação de Jesus de forma errada, né? Se trata de alguém perfeito, alguém puro, alguém que não erra, alguém que te preenche e mesmo assim a rejeição, né? Tipo, pessoas rejeitam alguém perfeito que às vezes da forma que foi lhe apresentada foi talvez através de um mau testemunho, Isso. através de escândalo, Isso. não, né? Então se trata de alguém puro, porém mal apresentado. Isso Então mesmo. o De Volta ao Jardim é um lugar para você realmente ter a experiência do verdadeiro. Ter uma experiência literalmente, cara, Sua né? ali, sem Literalmente com Deus. interrupções, sem Isso interferência mesmo. de ninguém. Isso que o senhor está falando é extraordinário também, né? E é um grande diferencial isso da pessoa ir para o encontro, ela ter o encontro dela com Deus. A experiência E dela ali, viver literalmente, cara, né? Aqueles 3 dias ali, porque, sem sombra de dúvida, é extraordinário. A gente tem muitos testemunhos. Porque, Aldo, por exemplo, sei lá, se sai uma notícia falando, o evangelho, tudo que está escrito é mentira. Tipo, pra gente que já experimentou, não vai colar. Não tem como. Você entende? Tipo, escândalo, fulano de tal, da igreja tal, que não sei... Cara, eu já experimentei. Não tem o que fazer. Esse é o ponto, né? As pessoas, às vezes, trocam ou param, e aí, né? Claro que não falam a verdadeira motivo, né? Sempre terceirizam. Foi por causa disso, foi o fulano, foi o Aldo, foi o apóstolo, o Sol. Mas a real, ela mesmo, né, tomou a decisão de não mais acreditar naquilo que viveu. Só que uma pessoa que tem uma experiência com Jesus, cara... Pode acontecer o que for, cara. Tipo, não tem o que fazer. Cara, não, a gente já experimentou. Não tem esse negocinho de nada vai tirar você do jardim uma vez que você já experimentou, já pisou lá, já viu... Cara, é real. Não tem o que fazer. Uma pessoa que realmente ela tem um encontro com Jesus, de fato, um encontro genuíno, com Jesus puro ali. Pode acontecer o que for, o escândalo que for. O seu foco e a sua rocha não vai ser aquilo que aconteceu, né? Então, como eu falei, o corpo, às vezes acontece uma inflamação. E aí o que acontece o que eu falei no início do podcast, né? Que eu levo a sério realmente a respeito disso de família, de ser família. Então, cara, se acontecer alguma coisa com meu irmão, eu não vou no cartório e tiro o nome dele do meu RG, o sobrenome, né? Você vai ajudar se realmente é meu irmão, né? Que eu falo, meu mano, meu irmão, tal, o amor da minha vida, eu te amo, não sei o que, vamos junto até o fim. Cara, você vai fazer o que tem que fazer, meu. Você vai orar por essa pessoa, você vai jejuar por essa pessoa. E o sobrenatural de Deus vai acontecer. É impossível a pessoa não ser restaurada se você não se posicionar a respeito disso. De você orar e jejuar de fato mesmo, cara. Se você ama uma pessoa, não tem isso mesmo, né? Então, e isso é muito legal, né? A respeito disso, de família. As pessoas entram, né, na igreja e, tipo, quer que a igreja seja a família da cabeça dela, né? Então, de um conto de fada. Não, de um conto de fada, não é nem um padrão que ela tem, é um conto de fada, cara. Ela pensa que quando chegar aqui, o pastor vai ser o pai perfeito, que nunca vai ser só falar só sim, vai sim, dar sim, as sim, coisas, sim, não vai brigar com ela, não vai confrontar, não vai confrontar. né? Então, que graça, que transformação é essa? Isso não é o evangelho de Deus. O evangelho de Deus exige confronto, Transformação. Direto, olho a olho com nós, mano. Então, é isso que Jesus fazia com os discípulos. Os discípulos erravam, ele não ficava, você viu, tal... Não, ele ia lá e confrontava. Isso é ser um pai de verdade, né? Um pai que realmente define o destino ali da vida daquela pessoa, né? Então, e aí, por conta disso, o que é que as pessoas fazem? Sai da igreja. Não, a igreja não era aquilo que eu esperava. Realmente não vai ser, cara. Você não vai encontrar a igreja perfeita. E aí, como um grande homem de Deus fala, se você encontrar a igreja perfeita, não entre nela, você vai estragar. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, não tem isso, né? Então, é fazer o seguinte, se alguém está
né, você viu que alguém está tendo uma debilidade em tal situação, é você tomar a posição e aprender com o modelo correto, que é Jesus Cristo, né? Então, Jesus ele não abandona ninguém. Jesus ele não vira as costas. Por mais que ele saiba que você, amanhã, daqui a alguns minutos, vai errar, cara. Ele continua acreditando. Enquanto houver vida, enquanto você estiver respirando, Jesus está acreditando. E hoje em dia, né, por conta da internet, é IA, é tanta coisa, tantas distrações, né? E como você disse no começo, cara, Satanás, ele não tá de férias, não tirou Não, folga, não... Nossa, a internet tá muito... Eu vou dar uma retrocesso. Ele continua e percebo que ele tem usado, né, as coisas, situações, internet, tudo para tentar cegar as pessoas, os descrentes, a ponto de, não, eu não precisa mais, isso aí era antigamente, de igreja, de você ir, de você ler, agora mudou, agora, né, tem internet, tem a é IA, tem não sei o quê, não precisa mais do pastor, você coloca lá, uma né, pregação que eu quero escutar, que exatamente. vai, né, ali de acordo com o desejo da minha Eu não carne. preciso ir pro encontro, eu só vou ficar aqui no YouTube, pego Pessoas, umas... né, que vivem pela intimidade do outro e não constrói intimidade com o Senhor, né? Então, vive pela intimidade de outra pelo pessoa. testemunho do outro, né? Vai Nunca, ouvindo nunca vai ter uma testemunhos e não experiência, cara. tem uma experiência própria. Isso que está acontecendo aqui, o podcast que acontece aqui, é para que a sua fé seja fortificada, para que sua esperança Exato. seja fortalecida novamente, né? Reviva novamente, ressuscite aquela esperança que você tinha do Evangelho, da palavra de Deus. É isso o propósito do Exato. podcast, E né? toda vez vem gente, eu sempre falo, a própria pessoa também às vezes vai contando e vai relembrando, sabe? Vai falando, vai dando aquela, nossa, cara, olha o que eu já vivi, tipo, a gente já viveu muita coisa. Meu, E as pessoas extraordinário. contando a história, eu falei, meu Deus do céu, quanta coisa a gente já viveu, tipo, e às vezes a gente esquece, a gente, né, começa as coisas, a mente, tudo, vai, que não sei o quê. Só que, cara, a gente só tem o que agradecer a Deus. A gente tem motivos para se alegrar, para chegar aqui domingo e, Meu, tipo, independente do que esteja acontecendo, independente da conta bancária, não é sobre isso, é aham. sobre o que ele já fez por nós, né? É uma pessoa que literalmente tem um encontro com Deus, é restaurada, ela vive, cara, feliz demais. Tipo, o importante disso que você está falando é, e beleza, mas e como eu vou fazer quando acontecer essa situação? Porque a nossa carne, né, a alma, ela tenta nos sabotar a todo momento, É, né? Então, meu, é você auto se confrontar, cara. Às vezes Deus vai usar homens de Deus, mulheres de Deus para confrontar você a respeito de algumas situações, mas se você ficar dependendo disso, cara, vai ser embaçado, porque nem sempre eu vejo o Senhor, nem sempre eu vejo os apóstolos, os pastores. é, Então você tem que falar assim, oxe, preguiça, oxe, está repreendido em nome de Jesus, cara. Eu vou pro culto sim. Dor de cabeça, meu, muitas vezes eu já vim com dor de cabeça, virado, várias vezes a gente já passou essa experiência é, junto, né? De vir virado, às vezes evento no sábado, viajamos para registro no 5 horas da manhã. é, Só apagou e dormiu e acordou novamente, né? E veio para o culto da tarde e a dor de cabeça, porque o nosso corpo realmente ele é um pouco limitado, né? Então, e aí é você colocar o sobrenatural em ação, né? Então, colocar o nome de Jesus, né, realmente em ação ali, o nome que tem poder, né? Então, você repreender, cara, você vai dar preguiça em você, vai, né? Então, cara, às vezes no domingo, faltando 1 hora para você vir para o culto ou para a célula acontecer, o ventilador vai quebrar, o seu chuveiro vai queimar na hora que você estiver tomando banho. Tudo vai acontecer, né? Se você não a tem uma pessoa... semana do encontro, ele A acontece de semana do tudo, né? encontro, e De eu a tava pessoa não falando... ir. eu tava falando isso, acho que foi essa semana que passou agora com um dos meus discípulos, né? E eu falei, cara, se tá sendo embaçado já, então se prepara, o encontro vai É. ser extraordinário, cara. E, Aldous, para a gente caminhar para o fim, para finalizar, concluir, você falando, eu lembrei da passagem do paralítico e os 4 amigos que levam ele até Jesus. E mesmo pode ter pessoas que vai se apoiar
deficiência, né? Mas vai ter amigos ali para carregar, porém, o paralítico estava de acordo. Ele tinha decidido. Isso. Senão, o caminho todo ele ia falar, me solta, me larga, não quero, não. E a cura não ia acontecer. E mais do que a cura, o que Jesus fala? Seus pecados estão perdoados. Então, cara, o cara foi salvo. Receber isso mesmo. E aí ele andou com as suas próprias pernas. Mas assim, a gente vai te carregar, cara. Tem ônibus, tem um lugar maravilhoso, tem estadia, tem alimentação. Cara, tem tudo. A gente tá carregando você. Só que você precisa tomar a sua decisão. Se cara. deixar, a gente compra até aquelas cadeirinhas, né? Pra tirar o cara do corpo. Mas vai precisar do... É isso. Do sim. E do sim. Pra cima. Isso, justamente isso, né? Então, eu nunca levei pessoas assim para o encontro com Deus prometendo algo que não ia acontecer. E né? prometendo então, coisa material também. Né? Então, tipo mais assim, do que a cura do paralítico. Quando você voltar do encontro com Deus, você vai ver, seu armário vai estar cheio. Cara, isso não vai acontecer. Aí, você vai voltar. Que aconteça, se comparado com a graça, com a presença salvação, dele, com a presença, isso aí não tem o que fazer, é incomparável. Todo o dinheiro do mundo que você puder reunir em um lugar só, nunca vai... Nada vai comprar a presença de Deus, nada. cara. A paz, de você vir no culto e adorar a Deus. Cara. Riqueza, você pode conquistar, cara. É só você acordar, ser justo, né, ali com as pessoas e Deus vai honrar você pouco a pouco. Mas a presença, cara, não. A presença você tem que se decidir, tem que ter, como o senhor falou, o sim, tem que ter o querer da aproveitar pessoa. A oportunidade, tipo, não adiantava o paralítico falar, não, na próxima eu vou. Quando Jesus estiver em outra célula, aí vocês me levam. Não, cara, é agora, velho. Nesse encontro, Possa ser que aquela oportunidade para você não tenha mais, né? Porque já aconteceu isso já, de pessoas evangelizando, a pessoa ali, e aí a pessoa, deixa para a próxima, se der eu vou, tá? Né? Se desfazendo realmente ali do que o Senhor Jesus é. E aí, cara, 2 pessoas já aconteceu comigo já de eu evangelizar a pessoa para ir para o encontro com Deus. E uma aconteceu uma semana antes do encontro e a outra, agora nesse ano, perto do encontro, né? Morreu, cara. E aí? Já era, mano. A chance daquela pessoa ali foi até aquele momento, né? Então... Possa ser que a sua chance, a gente não sabe o dia de amanhã, nem nas próximas horas. A gente vê aí pessoas que, igual está acontecendo muito, né, com os jovens que usam esse cigarro eletrônico. O coração explode, mano, acontece e morre. Né? Era muito difícil antigamente a gente ver, nossa, uma pessoa jovem morreu. Mano, era quase meio que impossível. Hoje os velhos estão aí vivos e os jovens, mano, indo embora, perdendo a chance. Então, é como o senhor falou. É agora. É nesse exato momento, no seu coração. Você não precisa falar para ninguém. Né? Porque Deus ele não necessita que você coloque no status, estou aceitando Jesus agora. Né? Então, estou aceitando e me decidi ir agora para o encontro. Não é isso. É no seu coração. É a intenção do seu coração. E todo o curso da sua vida vai mudar. Né? O Senhor vai alterar. É isso, meu irmão. Coisa boa, né? Maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa boa. Então é agora, seu Aldo. É agora. Então, meus queridos, claro que se deixasse a gente ficaria aqui, né? A gente tem muito assunto e testemunhos, né, para contar. São muitos anos e não só os anos, mas a gente tem história por quando a gente vive com intensidade. Em qualquer área na sua vida, você só vai ter testemunho se você realmente viver intenso, né? Tem pessoas que trabalham em determinada área por 5 anos, mas não é intenso e não tem nada ali para extrair, né? Então, além de anos de caminhada com Jesus, a gente vive de fato. Então, esse podcast a gente sempre traz pessoas que vivem. São pastores, são líderes que não apenas pregam, mas vivem o evangelho. E a gente experimentou o encontro e a gente transmite o encontro, a salvação. Você precisa do encontro. Então,
Se você está nos assistindo e fala, mas já estou bem, graças a Deus, estou orando, mande para uma pessoa, talvez você seja a ferramenta, seja usado por Deus, para essa pessoa que precisa tomar a decisão, que está procrastinando, está esperando o momento certo, o dia certo da salvação dela, do encontro, e, cara, é agora. Aproveite essa oportunidade, mande para aquela pessoa, mande no grupo da família esse vídeo para Deus falar o coração dessa pessoa que precisa do encontro com Deus. Fechou? É isso aí. Obrigado, meu irmão. Amém. Obrigado Tamo pela junto. oportunidade. Maravilhoso. Sempre muito bom reviver, lembrar de tudo que Deus fez. O ser humano, infelizmente, ele às vezes se apega mais no que os homens fazem de ruim, do que acontece, do que os feitos de Deus, né? A gente tem muito mais motivo para agradecer a Deus, para glorificar, do que ao contrário, né? Então, essas histórias fazem a gente falar, rapaz, Deus é bom demais, Deus cara. é extraordinário. Você é louco. A gente tem motivo demais para se alegrar, né? É isso mesmo. Ele tem que ser o centro realmente do motivo, né? Porque, as pessoas aí vai continuar pecando, vai continuar errando, né? Então, a gente que tem que exercer misericórdia na vida dessas pessoas e, não deixar o soldado para trás ali, né? Virar as costas, e sim ajudar e o foco no modelo correto, que é Jesus. É isso, meu irmão. Então, amém. Galera, esse foi mais um Ser Filho Cast. Que Deus abençoe vocês. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, seja instrumento de Deus para a salvação das pessoas que estão perdidas. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. Que Deus abençoe. Deus abençoe, meus queridos.